Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa como sou em todos os outros. E hoje nós temos mais uma convidada muito especial, mas antes aqueles dois recados de sempre, né? Estamos indo para Brasília no final do ano, novamente, estamos indo para o Espírito Santo. Já vamos com certa frequência ao Rio de Janeiro e voltaremos a Floripa também. Então, para isso, eu já peço a tua indicação. Eu já peço para você sugerir novos convidados para o podcast Bússola Profissional aqui pelo nosso @podcastbússolap. Lá você vai entrar, vai mandar o perfil desse profissional que você admira, que você respeita, e a gente vai entrar em contato com ele para viabilizar esse papo. Se tudo der certo, você pode estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. A ideia é que a gente converse com profissionais de todo o Brasil, mas a nossa agenda ainda para o final desse ano é Espírito Santo, Brasília, Rio de Janeiro, como nós já estamos com frequência, e voltaremos a Florianópolis e talvez a gente vá para Minas Gerais. Se você tem profissional que você respeita, que você admira em qualquer outro lugar do Brasil, manda para a gente que a gente vai entrar em contato com ele para viabilizar esse papo, beleza? Segundo recado é você que é profissional da área da saúde, você que é advogado, que é empresário, que está querendo entrar no mercado digital, ainda não sabe como ou já entrou e não está tendo resultado, vou pedir para você entrar em contato pelo Instagram Manuel Pacheco N. Lá eu vou conseguir responder suas dúvidas, te dar uma assistência e principalmente, eu sempre gosto de dizer isso, de adiantar, porque você pode tomar um susto quando chegar no perfil. Nosso perfil ele foi hackeado, já tem uns 3 meses, e pediram um resgate do perfil de 2.000 seguidores e a gente decidiu não pagar, obviamente. Então, a gente criou um novo perfil, a gente vai voltar a postar conteúdo lá, mas ainda está bem no início, a gente ainda não começou essa produção. Então, para você acompanhar, para você saber de tudo, Manuel Pacheco N lá embaixo, eu vou deixar essas 2 redes aqui embaixo. Mas agora vamos para a nossa convidada, a gente vai conversar com a nutricionista, doutora Fernanda Lima. Como é que você está, Fernanda? Tô bem, e você, Manuel? Tudo certo. Olha, a gente vai ter muita coisa hoje para conversar da nutrição. A gente já trouxe outros nutricionistas aqui, mas você tem uma visão diferente, uma visão muito interessante e que eu acho que vai ser um papo legal. Mas antes da gente entrar nesses pormenores, fala um pouquinho da tua trajetória, se apresenta para nossa audiência, para eles te conhecerem. Bom, tudo começou ali na minha infância, né? Eu sempre fui uma criança muito ativa, pelo exemplo que eu tive da minha família, né? Meu pai é personal, minha mãe sempre praticou atividade física, então eu cresci nesse meio do esporte, do exercício físico, eu fiz balé por muitos anos, inclusive meu pai achou que eu ia ser bailarina profissional, porque eu competia, fazia balé em 2 academias, eu viajava para competir, então eu sempre fui muito ativo, né? Fiz jiu-jitsu, fiz muay thai. Jiu-jitsu também? Apesar de fazer muita atividade física, eu não me alimentava muito bem. Então, eu comia, né? Vou me acusar aqui. Sim. Que criança que se alimenta bem, na verdade, né? É difícil. Mas eu comia muita bolacha recheada, eu tomava muito sorvete, miojo, só essas coisas, né? A diferença é que você fazia, eu ainda faço. Sim, exato. Então, eu comia muita besteira, eu não me lembro de comer, tipo, frutas, vegetais. Eu sempre fui muito comilona, tá? Até hoje eu sou bem comilona, adoro comer, mas naquela época eu comia mais das coisas erradas, né? Que não era pra gente comer com tanta frequência. E aí eu desenvolvi, né, com 12 anos, hipotiroidismo e tiroidite Hashimoto, bem nova. Normalmente essa doença autoimune, ela acontece na vida adulta, mas eu tive aos meus 12 anos. Para quem não sabe, Hashimoto é uma doença autoimune, onde seu próprio corpo começa a atacar a sua glândula da tireoide. Caramba. Aí, de tanto ele atacar, eu desenvolvi o hipotiroidismo. E na minha cabeça, hipotiroidismo era aquela doença que ia me fazer engordar, né? Eu sempre ia ter uma facilidade para ganhar peso. Falou, Fernanda, você vai tomar um remédio pro resto da vida. E é isso, vida que segue. Não tinha muito o que fazer, né? Naquela época que foi o tratamento que foi me passado. Mas hoje eu sei que sim, tinha muito o que fazer, né? Nutrição não foi a minha primeira escolha. Minha primeira escolha foi marketing. Caraca. Não me pergunte por quê, mas eu entrei e fiz marketing. Com 17 anos, a gente não sabe muito bem o que a gente quer fazer da vida, né? Enfim.
E eu tinha uma turminha de amigos ali, e a gente só conversava sobre dieta e treino. Era só esse Turma assunto. de marketing conversando sobre dieta só e treino. dieta e treino. O resultado, todos foram para a área da saúde. Eu fiz nutrição, Caramba, legal. os outros fizeram educação física. E aí, né, eu me formei em nutrição, comecei a trabalhar numa clínica de emagrecimento, lá em Uberlândia. Eu sou mineira, né, sou de Uberlândia. Você é mineira? Sou mineira. Caramba. Sou mineira lá de Uberlândia. Eu comecei a trabalhar nessa clínica de emagrecimento, só que nessa época já estava nos meus planos me mudar para Florianópolis. E aí eu fiquei sabendo que ia ter um congresso de nutrição funcional. Foi o primeiro congresso de nutrição funcional que teve aqui em Floripa. Eu falei, eu não sabia o que era nutrição funcional. Eu falei, vou participar desse congresso. E foi aquele amor à primeira vista, né? Eu me apaixonei. Falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida, né? Encontrei onde eu quero, com que eu quero trabalhar na nutrição. E aí eu adiantei minha vinda para Florianópolis, era para eu ter me mudado só para o final do ano. Eu adiantei a vinda, porque na época foi antes da pandemia e ainda tinha as aulas presenciais. E eu começaram uma pós-graduação de nutrição clínica funcional. Falei, gente, eu preciso começar essa pós-graduação, porque eu quero fazer isso. E eu adiantei minha vinda, fiz minha pós-graduação em nutrição clínica funcional. E desde então eu venho estudando bastante essa área de nutrição funcional. Então, eu finalizei essa pós-graduação, fiz outra de saúde da mulher estética, fiz vários cursos de emagrecimento, de modulação intestinal. E eu fui aplicando em mim, né? Tudo que eu aprendi, eu fui aplicando em mim e fui aplicando nas minhas pacientes e fui vendo toda essa transformação acontecer. E eu falo que existe uma Fernanda antes da nutrição funcional e uma Fernanda depois da nutrição funcional. Porque eu era constipada, né? Eu tinha o intestino muito preso, só funcionava com laxante. Eu tinha uma TPM horrorosa, muito intensa. Minha família, meu marido, todo mundo tá de prova, né? Como que minha TPM era assim, era o caos. E as mulheres que estão me ouvindo aqui nesse podcast, né? Podem se identificar muito com esses sintomas, porque realmente quem sofre com TPM é realmente muito difícil passar por aquilo todo mês. Então, eu tinha uma TPM muito intensa, eu tinha uma infecção urinária de repetição, então eu passei a minha infância e minha adolescência tomando muito antibiótico. Isso pensando em microbiota intestinal, pensando em saúde, é algo que prejudica muito quando a gente faz esse uso do antibiótico, né, de forma muito frequente. E aí eu tinha todos esses sintomas, né, e hoje, com a nutrição funcional, eu consegui me livrar da TPM, hoje eu não tenho mais sintomas de TPM. Eu consegui entrar em remissão da autoimune, porque doença autoimune não tem cura. Então, ela tem remissão, que é quando os seus anticorpos param de atacar e ficam silenciados ali. Então, hoje eu estou em remissão, sem sintomas do hipotireoidismo, né? E muitas pessoas acham que o hipotireoidismo está relacionado só com o uso de medicamentos. Mas, na verdade, o que eu mais vejo no consultório são mulheres com hipotireoidismo que fazem uso do medicamento, mas ainda assim têm sintomas, ainda assim estão cansadas, ainda assim estão com queda de cabelo, ainda assim estão com o intestino preso, que tudo isso são sintomas do hipotireoidismo quando não está tratado. Então, a nutrição, ela me ajudou em tudo isso, né? E hoje, não só eu tive essa transformação pessoal muito grande, mas as minhas clientes também, eu vejo isso, né, dia após dia no consultório, como a vida delas melhoraram depois de fazer um acompanhamento nutricional. Não, perfeito. Com essa tua explicação a gente conseguiu entender um pouquinho da tua trajetória e ao longo do programa a gente vai conseguindo entrar cada vez mais. Mas você falou muito sobre a nutrição funcional ao longo dessa explicação. E é interessante a gente entender o que é essa tal de nutrição funcional. Sim. Então, a nutrição funcional, ela é uma abordagem que olha para a pessoa como um todo. Então, a gente avalia os sinais e sintomas, a gente avalia o histórico de saúde, o intestino, os hormônios, o estilo de vida daquela pessoa, para assim a gente conseguir elaborar todo um planejamento personalizado para ela, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão dos sinais e sintomas. A gente também trabalha com contagem de calorias, né, com macronutrientes, carboidrato, proteína e lipídios, mas a gente aborda outras questões que também são importantes para o resultado que aquela pessoa vai ter. Só que quando a gente fala resultado, a gente pensa só em emagrecimento ou ganho de massa muscular.
mas na verdade é no resultado que a vida dela vai ter, na melhora que a vida dela vai ter, né? Em questão de energia, disposição. Muitas mulheres me procuram também para solucionar um problema de acne, para solucionar um Tem problema, bastante. né, de menstruação que está desregulada. Então é muito além do emagrecimento. Você atende hoje mais mulheres ou homens você atende também? Ou só mulheres? Não, eu atendo mais mulheres, também eu atendo Também atende homens, homens. mas a grande maioria são mulheres. Não, perfeito isso. E o teu público, eu vi que ele é muito engajado contigo lá nas redes sociais. O pessoal tá sempre comentando, tá sempre te acompanhando lá e vendo as publicações que você faz. Deve ser muito legal você estar sempre postando os teus resultados e vendo que as pessoas elas estão curtindo, né, aquilo que você tá colocando lá. Sim, realmente, é muito gratificante a gente ver que a vida da pessoa melhorou, né, a partir do nosso trabalho. Realmente é muito bom. Não, e perfeito. Agora, eu queria entrar num lugar da gente entender, basicamente, quais são os tipos de pacientes que chegam mais para você, os objetivos deles. Então, por exemplo, são pacientes hoje que mais chegam no teu consultório que estão buscando emagrecimento, ou alguns estão buscando, como você disse, só melhorar a acne, ou então que estão tendo realmente a vida completamente regulada. Quais são os motivos pelos quais as pessoas Manuel, chegam mais? sem dúvida, são mulheres que querem emagrecer. Mulheres que querem emagrecer. Mulheres que buscam emagrecimento. Só que junto com esse emagrecimento, a gente vai investigar, ela tá com um pacote de sintomas, né? Então, ela tá com um intestino mais inflamado, que é quando a gente fala que esse intestino está em disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, e isso afeta o emagrecimento, dificulta esse emagrecimento. Aí a gente vai investigar mais a fundo, né? A partir de uma análise de exame de sangue, a gente vê um TSH aumentado, que é aquele exame que avalia o funcionamento da tireoide, né? E quando esse TSH está aumentado e esse intestino em desbiose, isso tudo dificulta o emagrecimento e é o que pode estar por trás daquela dificuldade de emagrecer, porque muitas vezes a mulher ela se alimenta bem, ela faz exercício físico, só que mesmo assim ela não consegue resultados. Então, na hora que a gente vai fazer essa investigação mais a fundo, a gente, né, avalia essas outras questões que podem estar por trás dessa dificuldade de emagrecimento. Não, perfeito. E aí eu acho legal a gente diferenciar, já logo de cara, assim, no nosso programa, qual é a diferença real entre essa nutrição tradicional, a mais conhecida por a maioria das pessoas, e a nutrição funcional. Como é que você diferenciaria as duas de forma objetiva? Então, a nutrição tradicional, ela faz uma análise mais da questão da contagem de calorias. Tá. Então, ela se preocupa mais com a contagem de calorias, em bater os macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e lipídios. Então, dependendo do seu objetivo, se você tem um objetivo de emagrecimento, você vai ter aquela quantidade de calorias na sua dieta. Se você tem um objetivo de ganho de massa muscular, você vai ter uma outra quantidade de calorias ali da dieta. Então, a maior preocupação é em relação às calorias e aos macronutrientes. E do lado da funcional, você vai ver o paciente como um todo. Exatamente. A gente também faz, né, a dieta ali com contagem de calorias, trabalhamos com estratégias, trabalhamos com a distribuição dos macronutrientes, só que a gente faz essa análise mais completa. E quando a gente vai fazer essa análise dos sinais e sintomas, queda de cabelo, né, imunidade baixa, cansaço, candidíase, infecção urinária de repetição, até coceira no ouvido. Até Caramba. isso a gente pergunta na nossa anamnese para fazer essa investigação mais profunda. E aí a gente vai, a partir dessa anamnese, a gente consegue identificar quais vitaminas aquela pessoa está precisando, quais ajustes na rotina dela seria interessante, como que está o funcionamento desse intestino, né? Porque tudo isso vai nos dando pistas. Eu falo que o paciente ele é como se fosse um quebra-cabeça. E você é um Sherlock Holmes ali. Exatamente. A gente vai montando peça por peça desse quebra-cabeça. A gente vai ajustando vitaminas e minerais, melhoramos a qualidade do sono, melhoramos a saúde do intestino. E aí sim, aquela pessoa ela consegue ter mais qualidade de vida. Não, perfeito. E aí eu queria entrar num assunto que eu sofro disso até hoje, mas tem muitas pessoas que a gente vê cada vez mais se acusando. Que é o quê? O tal do paladar infantil. Tem muita gente com paladar infantil. Você teve uma virada de chave também, que depois eu vou perguntar qual foi essa virada de chave para você. Mas
Como é que a pessoa hoje, que ela até quer se alimentar melhor, mas ela tem um paladar completamente infantil, então o paladar dela tá viciado só naquilo que é bom. Sim. Como é que ela consegue se alimentar melhor? Uma pergunta difícil, né? Porque realmente a gente vê muito isso, essa questão do paladar mais infantil. Mas a verdade é que quanto mais a gente dá para o nosso paladar produtos industrializados, com muito açúcar, com muitos adoçantes, mais o nosso paladar vai querer esses alimentos. Porque eles têm muitos aditivos, né, que são usados justamente para fazer com que o nosso paladar queira mais aqueles alimentos. Fica um pouco mais difícil da gente largar. Mas eu acho que a gente pode ir aos poucos. Aos poucos a gente vai fazendo essa mudança. Vai incluindo mais frutas, vai incluindo mais vegetais e aos poucos a gente vai tentando reduzir esse consumo dos produtos ultraprocessados. E é uma reeducação alimentar completa, né? Porque a pessoa, por exemplo, que não come fruta, não come verdura, não come legume, Sim. o único legume que ela come é a batata, só que frita, Sim. né? Aí complica. Mas Sim. eu acho interessante saber dessa tua virada de chave. O que deu um start pra você falar assim, não chega, eu vou começar a me alimentar melhor e eu vou conseguir automaticamente não ter todos esses problemas que eu tenho hoje. Porque eu queria emagrecer, né? Eu queria emagrecer. E como eu já tive desde os 12 anos essa questão do hipotiroidismo, e quando a gente tem um hipotiroidismo não tratado, isso dificulta sim o emagrecimento, você fica com mais retenção, você fica mais inchada. Eu nunca tive sobrepeso, né? Nunca fui gordinha, mas por ser muito ativa, sem praticar muita atividade física. Fazia balé em 2 academias, jiu-jitsu, eu era taekwondo. muito ativa, fazia todos os esportes assim possíveis. E por isso eu não aumentava, não engordava ali naquela época. Mas claro, vai chegando um momento que só se eu fizer atividade física, se eu não me alimentar bem, eu vou engordar. E não é nem isso, né? Às vezes você come a quantidade de calorias por conta da energia que você gasta, e aí você se acostumou a comer essa quantidade de calorias, Sim. só que de repente você para de fazer exercício. Acontece com os ex-atletas aí. Sim. Acontece bastante. O emagrecimento, claro que eu queria emagrecer, né? Ainda quero. A gente sempre quer emagrecer mais uns quilinhos. Mas é muito além disso, porque hoje, se eu me alimento mal, eu vou ter aqueles sintomas, né, de cansaço, de falta de energia, névoa mental, que está muito relacionado com os sintomas do hipotiroidismo. Então, hoje eu me alimento bem, muito mais para a saúde mental, para me sentir bem, do que necessariamente para emagrecer, porque o emagrecimento ele vem como uma consequência dessa mudança de estilo de vida. Então, se alimentar bem vai melhorar consequentemente a tua saúde mental. Com certeza. Melhora tudo, né? Melhora tudo. Toda a tua rotina, a tua disposição, Sim. a tua energia, você colocar os nutrientes certos. E aí eu acho interessante a gente falar sobre essa questão de emagrecimento que você pontuou agora. Existe um conceito muito comum das pessoas de achar que emagrecimento é só déficit calórico. Explica pra gente o que de fato é emagrecer. Emagrecimento é quando a gente perde gordura, né? Primeiro. Mas as pessoas, elas estão resumindo tudo a déficit calórico. Ah, você quer emagrecer? Não, então você precisa comer menos calorias. Mas, na verdade, a gente não é uma conta matemática. Com certeza. Então, o emagrecimento, ele é muito além disso. E eu acho que antes da gente pensar em comer menos, a gente precisa pensar em comer melhor. A gente precisa pensar em comer mais frutas, mais vegetais, incluir mais proteínas na nossa alimentação, que às vezes a alimentação ela também tem pouca proteína, a gente exagera no carboidrato, quase não consome fibras, alimentos nutritivos e reduzir o consumo dos ultraprocessados, é aquele famoso desembale menos e descasque mais. Acho que esse é o segredo, né? O déficit calórico, ele é uma das estratégias que a gente pode usar no emagrecimento, muito boa por sinal. Só que ele não é a única estratégia, né? E tem um momento certo para a gente usar esse déficit calórico. Então, numa primeira conduta de emagrecimento, eu sempre vou sugerir, sempre vou optar por melhorar a qualidade da alimentação daquela pessoa. Perfeito. E existem aqueles alimentos que o pessoal coloca que é 0 calorias, né? Sim. Senão a pessoa só comia aquilo, né? E não emagrece da Sim. melhor forma possível. O que você acha desses tipos de alimento que o pessoal coloca no 0 calorias? As pessoas acham que ser 0 calorias ou baixo em calorias
é saudável, né? E pode ser consumido Ou seja, não vai me à engordar, vontade. Exato. Então, os alimentos 0 calorias ou baixos em calorias, não necessariamente eles são saudáveis. E a gente também não pode comer em excesso. Por quê? Normalmente, esses produtos industrializados, né? Zero, diet, pode citar nomes aqui? Claro. Então, Coca Zero, né? Gelatina diet, iogurte zero, eles têm muitos aditivos. Eles têm adoçantes artificiais que a longo prazo e quando consumido em excesso, eles vão causar mais inflamação no corpo e vão piorar a saúde do intestino. Além disso, ele te desperta o desejo de comer mais alimentos palatáveis com esse sabor mais intenso. E aí a gente volta naquela questão do paladar, porque quanto mais a gente consome esses produtos industrializados, mais a gente quer comer os produtos industrializados. Eu tô vendo um movimento de várias nutricionistas, eu não sei se é o teu caso, mas que elas incentivam a pessoa a beber a Coca Zero o tempo inteiro. O que você acha sobre isso? Eu acho que a Coca Zero, ela pode ser usada no processo de emagrecimento. Mas em um momento ela vai ser tirada. Mas eu preciso tomar a Coca Zero todos os dias? Não. Em todas as refeições? Acho que não é por esse lado. Os produtos industrializados, eles fazem parte da nossa rotina. Só que eles não podem ser a base da nossa alimentação. A base da nossa alimentação tem que ser comida de verdade, tem que ser comida mais natural, menos processada. E aí a gente deixa para tomar uma Coca Zero mais final de semana, sexta, sábado, domingo, porque as pessoas hoje em dia elas querem tomar Coca todos os dias, substituindo a água. Não, eu bebo água também. Eu tomo Coca quase todo dia, mas água também. Elas querem comer só os produtinhos, né, zero, diet, light, e não come comida de verdade. Então, no primeiro momento, você pode até emagrecer, caso for o seu objetivo. Só que não vai ser um emagrecimento saudável, não vai ser um emagrecimento sustentável a longo prazo. Perfeito. E aí eu acho legal até de você estar falando dessa questão dos alimentos industrializados, porque tem também o outro lado, né, o lado mais radical das nutricionistas que vai demonizar, de certa forma, os industrializados. E os industrializados, nem todos os alimentos são tão ruins assim, eles fazem parte da nossa rotina, Sim. né? Eu trouxe pra gente fazer uma análise. Legal. 2 produtinhos, né, industrializados. Então, aqui a gente tem o iogurte natural desnatado e aqui a gente tem uma opção de iogurte zero. Você finge que você quer emagrecer, não sei se é o seu objetivo, né? Vamos supor que você quer emagrecer. Você olhou esses 2 produtos na prateleira. Tá. Um é zero, o outro fala que é natural, desnatado, enfim. Qual você escolheria? Se eu quero emagrecer, eu vou no zero. Porque o Zero, nome né? zero automaticamente já fala que ele tem zero alguma coisa, né? A gente Sim. não sabe o que é esse zero, mas enfim. E qual é a primeira coisa que você olharia num produto? Você olharia calorias? Você olharia a lista de ingredientes? Se Eu tem acho que eu sódio? olharia açúcar. O Quanto açúcar. menos açúcar... Então seria o carboidrato que você olharia primeiro. Sim. Tá. Normalmente, a primeira coisa que as pessoas olham ao comprar um produto industrializado são as calorias. Tá. Porque se eu quero emagrecer, eu preciso comer Déficit menos calórico, calorias, sim, faz né? sentido. E aí, se a gente for olhar essa opção, ela tem 44 calorias. Nesse potinho aqui, tem 44 calorias. E nesse iogurte desnatado natural, ele já tem 70 calorias. Então, tem mais calorias Do que o outro. que esse aqui. Só que se a gente for olhar a lista de ingredientes, que é o mais importante, a gente olhar lista de ingredientes antes de pensar nas calorias, a gente vai olhar que ele tem só leite desnatado e fermento. Ele tem 2 ingredientes. Sim. Então, é um produto saudável que daria pra gente usar no processo de emagrecimento. Ele é um produto menos processado, ele é mais natural. Mas ele tem mais calorias, que foi o que... Um pouco mais de calorias. Já esse aqui, ele é uma opção, né, que tem uma lista de ingredientes bem maior comparado com essa. Tem adoçantes artificiais. Normalmente, também nos produtos industrializados, tem aquele açúcar escondido, porque eles colocam o nome do açúcar com outros nomes, né? Então, xarope, maltodextrina, açúcar invertido. Aqueles nomes mais complicados que as pessoas não sabem o que significam. Tudo isso é açúcar. Nesse caso aqui, ele tem um adoçante sucralose, que é um adoçante artificial, e tem vários aditivos, tem aromatizantes. Então, quanto a gente puder optar por alimentos menos processados,
apesar deles terem mais calorias muitas vezes, seria uma melhor opção. Porque se a gente olha só calorias, eu vou deixar de comer um abacate, que é uma fruta que a gente sabe que tem um pouco mais de calorias, para comer uma barrinha de cereal, porque eu olhei ali na barrinha de cereal que ela tem 50 calorias. Aquela barrinha de cereal de ovo maltine, É. com aquele creme de chocolate, Essa eu não 50 sei calorias. se vai ter 50 calorias, né? A gente olha assim, nossa, barrinha de cereal, 50 calorias. Não, eu vou comer essa barrinha e não vou comer esse abacate, porque abacate engorda, abacate é calórico. Só que na hora que eu vou olhar a lista de ingredientes, é uma lista de ingredientes enorme, cheia de aditivos, né, com esses açúcares que a gente conversou, que muitas vezes eles trocam o nome ali do açúcar, com aromatizantes, com conservantes, com adoçantes, todos os antes, né? Então, não é uma troca que seria interessante, né? Porque nesse caso a pessoa, quando ela tem apenas déficit calórico, mas sem medir exatamente a quantidade de nutrientes, ela pode até emagrecer, mas ela emagrece de uma forma muito ruim, né? Exato. Ou seja, ela vai ficar, como você disse antes, quando você se alimentava mal, ela vai ficar cansada o tempo inteiro, ela vai ficar sem energia, ou seja, você tem que emagrecer, mas... Emagrecer com saúde, emagrecer né? com saúde, né? Além porque também isso vai te ajudar na prevenção de problemas futuramente. Então, as pessoas querem emagrecer a todo custo, mas o mais importante é a gente emagrecer com saúde, porque emagrecer é fácil, difícil é se manter naquele peso saudável, né, naquela meta de peso. Isso que é o grande desafio. Eu já ouvi isso, né? Emagrecer é fácil, difícil é se manter magro. Sim. O que você acha dessa frase? Sim, eu concordo plenamente com essa frase. Porque a gente faz alguma estratégia, ali, déficit calórico, emagreceu ali 4, 5 quilos, Aí ali, volta, fez uma dieta restritiva. Só que você não desinflamou o seu corpo, não vai ser um emagrecimento sustentável. Perfeito. E a questão mais interessante, eu acho, da gente colocar aqui é entender. A pessoa, ela realmente consegue emagrecer só comendo hambúrguer e só chocolate? Porque esse é um slogan da maioria das nutricionistas hoje em dia que a gente vê na internet. Emagreça comendo chocolate. Sim. Como é que a pessoa ela pode emagrecer de forma saudável só comendo um tipo de produto industrializado e que não faz bem, de certa forma? Se a pessoa estava comendo antes 2.000 calorias e passa a comer 1.300 calorias, mesmo que seja de alimentos, de produtos industrializados, que não são tão saudáveis, ela até pode emagrecer no primeiro momento, mas como a gente conversou, não vai ser um emagrecimento sustentável, saudável. Né? Eu vejo também no pessoal que está fazendo dieta de uma maneira geral, que o pessoal fala assim, eu não vou comer carboidrato na janta, eu não vou jantar carboidrato. O que você acha disso? A pessoa realmente ela não deveria comer carboidrato na janta, aquela pessoa que está nesse processo de fazer uma dieta ou de emagrecimento? O problema não está em comer o carboidrato no jantar. O problema está na quantidade desse carboidrato, no horário que eu vou comer esse carboidrato e com o que eu vou comer esse carboidrato. Porque são coisas diferentes. Eu comer um exemplo, um pão francês com manteiga 10 horas da noite. Ou eu comer um prato de comida com uma batata, com uma carne, com legumes cozidos às 7 horas da noite. Percebe que a composição dessa refeição é diferente? Apesar dela ter mais calorias, porque um pão com manteiga ali, ele não vai ter tanta caloria. Esse prato, ele vai ter mais calorias. Só que a forma como o seu corpo ele vai receber esse prato de comida é diferente. Principalmente se eu busco emagrecer, eu preciso combinar esse carboidrato com uma boa fonte de proteína, com fibras, com legumes, né? Porque isso é bem importante, até pela questão da saciedade, né? E não ter aqueles picos de insulina, que é o que favorece o ganho de peso, aquela gordurinha ali da região abdominal. Não, e existe alguma contraindicação, entre aspas, da gente comer e depois ir dormir? Tem algum problema em relação a, por exemplo, você vai jantar 10 horas da noite, mas você vai dormir às 11. Isso atrapalha no processo de emagrecimento? Com certeza, atrapalha. À noite, o nosso metabolismo está mais lento, a nossa digestão está mais lenta. Então, se eu quero emagrecer, o ideal seria a gente jantar um pouco mais cedo, pelo menos 2 horas antes de dormir. Pelo menos 2 horas antes de dormir. Pelo menos 2 horas antes de dormir, seria o ideal. E eu acho até interessante a gente falar da relação do emagrecimento com o sono também.
a pessoa, com os alimentos, como você mesmo disse, a gente está se alimentando muito mal, isso vai afetar o nosso sono, isso vai afetar o estresse que a gente vai ter no dia a dia. Então, a qualidade do nosso sono, ela vai ter uma interferência da nossa alimentação? Explica melhor isso pra gente. Quando a gente dorme mal num dia, né? A gente fica acordada até 3, 4 horas da manhã. Quem nunca ficou acordada até 3, 4 horas da manhã, teve aquele sono ruim, no outro dia, como que a gente acorda? A gente acorda e não tá muito afim de comer uma salada, um peito de frango, a gente quer comer uma pizza, acorda mais estressado, né? quer comer um hambúrguer. É muito difícil fazer dieta, uma alimentação saudável, não é? É difícil fazer uma alimentação saudável depois de uma noite mal dormida. Porque quando a gente dorme mal, isso desregula os nossos hormônios de fome e saciedade. Então, a gente fica com mais fome e a gente sente menos saciedade. E a busca é por alimentos mais palatáveis. Então, como eu falei, a gente não quer comer a salada com frango, a gente quer comer uma pizza. Então, isso também atrapalha o emagrecimento. Não, e agora, ainda continuando nessa relação de sono e estresse, a pessoa que ela tá no processo de emagrecimento e ela não tá dormindo direito, ela tá muito estressada, às vezes não pela alimentação, ela tem mais dificuldade de emagrecer, né? Sim, tanto o sono como o estresse, eles atrapalham o emagrecimento e é por isso que emagrecer não se resume a déficit calórico. Tem outros pontos que a gente precisa avaliar, porque quando a gente está estressado, a gente libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele não é ruim, a gente precisa do cortisol, só que ele não pode ser liberado a todo momento, em excesso. Porque isso vai, quando a gente está com esse cortisol mais elevado, isso favorece o ganho de peso, principalmente na região abdominal. Isso aumenta a vontade de comer doce e piora a qualidade do sono. Normalmente, pessoas estressadas, elas têm mais dificuldade de dormir. E eu acho, não só, isso é tão verdade, né, que nos momentos da minha vida que eu sempre dormi, que eu tava dormindo mal, que eu tava mais estressado, cara, eu sempre ganhei mais peso. É impressionante a relação disso, né? Ou seja, eu te fiz primeira pergunta se, de certa forma, você dormindo mal... Não, perdão. Eu te fiz primeira pergunta falando se automaticamente o sono vai interferir no processo de emagrecimento. Depois eu perguntei na alimentação se isso vai acabar interferindo no sono. Então, de certa forma, tá tudo interligado, né? Tanto o teu sono, tanto você tá bem, quanto automaticamente também como você tá se alimentando. E indo um pouquinho para esse lado, eu acho interessante a gente saber do seguinte. Hoje as pessoas, que pelo menos que você vê mais no teu consultório, você acha que o grande problema das pessoas que chegam no consultório é o fato não só delas estarem se alimentando mal, mas também delas estarem dormindo mal e elas estarem muito estressadas? Sim, são 2 pontos que... Quem não é estressado hoje em dia, né? Tá tudo muito rápido, né? Eu acho que às vezes acontece da gente dormir mal, às vezes acontece da gente se estressar, só que isso não pode ser todos os dias. A gente tem que procurar resolver isso, né? Solucionar o problema. E com certeza isso é um dos pilares para um emagrecimento saudável. Melhorar a qualidade do sono, melhorar, né, a relação ali com o estresse, modular o estresse, uma palavra que a gente usa muito. Perfeito. E é interessante também a gente falar sobre a questão desse efeito sanfona que as pessoas sempre falam, né? Ou seja, a pessoa vai lá, poxa, tô alguns quilos acima do peso, vai na nutricionista, faz todo o plano, aí vai lá, emagrece 3, 4 quilos e fala, tô bem. Dá pra me manter. Aí, de repente, a pessoa vai lá, se larga um pouco, engorda aquilo tudo de novo. Sim. Por que existe tanto esse efeito sanfona? Você acha que é muito mais mental? Ou você acha que, de certa forma, tem algum problema ainda com a alimentação da pessoa? Manuel, essa pergunta é muito boa, porque estamos na era do Ozempic e do Mounjaro. Ainda tem isso, né? E tá acontecendo muito esse reganho de peso depois do uso do medicamento. Efeito rebote que o pessoal fala. Exato, o efeito rebote. Porque quando a gente emagrece rápido, sem uma estratégia, sem comer proteína em quantidades adequadas, sem um acompanhamento, você pode estar perdendo massa muscular ao invés de gordura.
E aí esse metabolismo ele vai ficando mais lento e isso favorece o ganho de peso depois. Por isso que, falando aqui da questão dos medicamentos, as pessoas elas acham que é só tomar o medicamento. Que eu vou tomar o medicamento e meu problema está resolvido. Só que é muito importante que essas pessoas elas tenham um acompanhamento nutricional para dar esse suporte, para ajudar tanto nas calorias ali daquela dieta, fazer uma recomendação adequada das proteínas, das calorias, fazer uma reposição de vitaminas e minerais, até para não ter outros efeitos colaterais, né, de queda de cabelo, de cansaço, às vezes o intestino ele dá uma desregulada, ele prende, ele solta, então é bem importante ter um acompanhamento nutricional, né, fazendo o uso das canetinhas ou não. Eu acho que todo mundo que busca o emagrecimento, o grande pilar é cuidar da alimentação. Não, e até já pegando um gancho nisso, é interessante a gente entender. Por exemplo, existem muitas essas dietas da moda hoje na internet. Pô, a dieta da fulana de tal. Vira e mexe eu ouço uma dieta que não é nem dela, né? Mas falam que é a nova dieta da Virgínia. Ah, sim. E não é nem dela, né? Botaram o nome da menina junto com alguma dieta. E aí, olhando isso, as pessoas elas tentam seguir a mesma receita de bolo para tentar conseguir ter o mesmo resultado, sem olhar aparato, sem olhar toda a condição que a pessoa tem, todo o corpo de profissionais juntos. E aí, por isso eu te faço essa pergunta. Uma mesma dieta ela pode funcionar para várias pessoas ou cada paciente deveria ter uma dieta única e personalizada? Cada pessoa é única. Cada pessoa tem as suas necessidades. Porque às vezes a gente passa ali a mesma dieta para pessoas diferentes. E o corpo delas funciona diferente. Sim. Cada corpo funciona de uma forma. Com certeza. Então, às vezes, uma pessoa, ela tá ali com o intestino inflamado, ela tem uma doença autoimune, então ela é mais sensível aos certos tipos de alimento que não seria indicado para ela. E aí a gente tem uma outra mulher, uma mulher que está na perimenopausa, que o objetivo dela seria mais voltado para emagrecimento, para suporte hormonal. Então, alimentação e suplementação deve ser feito de forma individualizada, de acordo com as necessidades, de acordo com a individualidade de cada pessoa. Perfeito. E aí eu acho que é um excelente momento fazer essa pergunta. Quais são os mitos que você mais escuta no teu consultório hoje? Porque na alimentação, assim, tem algumas áreas... Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para entender e desmistificar alguns conceitos que estão ali pelo senso comum. Mas na tua área, na área da alimentação, da nutrição, tem muito mito. Então eu acho que você poderia fazer um podcast só respondendo essa pergunta. Mas tenta dar uma resumida pra gente. Quais são os maiores mitos que você escuta e que você gostaria de desmistificar pra gente? Sim. Bom, o maior mito que eu escuto é que para emagrecer é só fechar a boca, né? Esse é o melhor. Como a gente conversou, né? O emagrecimento tem muita coisa por trás do emagrecimento. Às vezes a mulher ela tá fazendo a dieta, ela tá se alimentando bem, mas ela tá no exame de sangue ali com uma insulina alta, ela tá com o TSH alterado, porque o TSH é aquele exame de sangue que avalia o funcionamento da tireoide. E quando ele tá ali acima um pouco do que seria o ideal, isso prejudica o metabolismo dessa mulher. Então, tem muita coisa por trás, tem muita coisa envolvida, né? E às vezes também a pessoa, ela tá comendo menos, ela tá fechando a boca, só que sem qualidade, sem nutrientes, sem vitamina, com aquela alimentação à base dos produtos industrializados, do zero, diet, light. Então, não vai ter qualidade nutricional, que é muito importante levar em consideração também. E tem algum outro mito, assim, que você queria colocar aqui pra gente? Que Olha, esse é uma polêmica, tá? Esse é uma polêmica. Adoro. Vamos. Que o metabolismo... a partir dos 30 anos, o metabolismo cai. Isso é um mito. É um mito? É um mito. O metabolismo, ele não cai depois dos 30 anos. O nosso metabolismo, ele vai diminuindo, o metabolismo da mulher. Do homem, ele se estende um pouquinho mais, mas o metabolismo da mulher, ele diminui quando ela vai entrando na perimenopausa. Ali, quando os hormônios começam a decair. Uma média de uns 40, 45 anos. Mas então, a pessoa que ainda tem 30 e poucos anos... A gente vai perdendo colágeno, né? Depois dos 20 e poucos, a gente vai perdendo colágeno. Mas o nosso metabolismo, ele ainda tá a nosso favor. O que eu sempre escuto é o seguinte... Manuel, toma cuidado, você tá comendo muito. Você não tem mais... Eu não tenho nem 30 ainda, eu tenho 27 anos, mas...
Você não tem mais seus 18 anos, seus 19 anos, tem que tomar cuidado com isso. Eu vejo muitos profissionais falando assim, não, dieta cetogênica é maravilhoso, faz sentido. Qual dos dois, a qual dos grupos você pertence e principalmente o que é a dieta cetogênica? Bom, eu adoro a dieta cetogênica, né? Inclusive eu faço desafios, já tem 5 anos que eu lanço desafios com a dieta cetogênica. É claro que é uma estratégia. Mas como é que você faz esses desafios? É lá no teu Instagram? Isso, lá no meu Instagram. Final do ano, vem verão, a gente faz uma dieta cetogênica para dar uma secadinha. Mas a cetogênica é uma estratégia. É uma estratégia que a gente tem data para começar e tem data para terminar. Não é estilo de vida. Ela é uma estratégia maravilhosa como tantas outras. E olha que interessante. Ela foi criada para tratar pessoas com epilepsia, em 1920. E aí eles perceberam que as pessoas que faziam essa dieta, elas perdiam muito peso. E ela ganhou toda essa fama de dieta de emagrecimento. Né? Porque o objetivo da cetogênica é fazer com que o nosso corpo ele entre em um estado de cetose, que ele comece a produzir os corpos cetônicos. E a dieta cetogênica, ela tem um efeito no metabolismo, ela acelera o seu metabolismo. E a partir do momento que a gente faz aquela troca do combustível, para de dar carboidrato para o seu corpo e começa a dar gordura, né, vinda da dieta ali, da alimentação, o seu corpo fica nesse estado de cetose e ele começa a usar a sua gordura corporal e a gordura da dieta para te fornecer energia. Ou seja, dieta cetogênica, então, é zero carbo. Não é zero carboidrato. Zero carboidrato. A gente pode comer até 50 gramas de carboidrato na dieta cetogênica. Por dia? Por dia. Tá. De onde vai vir esses carboidratos? Vai vir dos legumes, não são todos que são permitidos. Tá. E vai vir das frutas. Então, frutas com mais gordura, por exemplo, abacate, coco, ou frutas que tenham menos carboidrato, tipo um kiwi, não. Frutas vermelhas. Um pãozinho. O pãozinho não entra, mas no meu desafio, com as minhas estratégias, ninguém passa vontade na cetogênica, porque eu disponibilizo um e-book de receitas, que tem pão, que tem torta, que tem sobremesa, tem muita coisa gostosa para a pessoa não passar vontade. Mas como eu te disse, é uma estratégia que ela tem data para começar e tem data para terminar. E quando bem feita, ela traz resultados maravilhosos. E você acha que a dieta, que eu não sei se ela tem o mesmo nome, que é zero carb, não sei se ela tem outro nome, ela é efetiva? Ou seja, a pessoa ela cortar realmente qualquer tipo de carboidrato, não é 50 gramas, são zero. Sim. A pessoa cortar qualquer tipo de carboidrato por, sei lá, um mês, você acha isso saudável? Olha, é difícil existir uma dieta dessa forma, porque todo alimento, ele vai, assim, não todo, né? Sim, mas sim. a maioria dos alimentos, eles vão ter um pouquinho de carboidrato. Tá. Agora, uma que seria zero carboidrato, seria uma dieta carnívora. Sim. Que aí, de fato... Essa que hoje tem ganhado bastante força. De fato, como são só carnes, né? Não tem carboidrato, né? Tem proteína e tem gordura. E na carnívora também você entra nesse estado de cetose. No jejum, na dieta cetogênica, a gente consegue, né, fazer com que esse corpo comece a produzir os corpos cetônicos. E tem uma flexibilidade metabólica. Eu acho que qualquer dieta, pelo menos de forma bem leiga, que qualquer dieta onde você faça quase que um terrorismo nutricional não é bom, né? Até para quando a pessoa ela for voltar a... Sim. Porque eu acredito que não seja um estado permanente, por um determinado período de tempo. Que a pessoa volta, ela pode até sentir culpa de estar comendo aquilo, porque ela já está acostumada de uma outra maneira. Então, Manuel, eu trabalho muito com a individualidade da pessoa, por isso que a gente tem os desafios que são em grupos, mas no acompanhamento individual, a gente sempre vai trabalhar com a individualidade e do que seria o melhor para ela. Cetogênica não é para todas as pessoas que eu recomendo, né? É um tipo de estratégia ali que tem que ser feita de uma forma muito bem feita ali, de forma estratégica, mas para a gente, para a vida, né, a longo prazo, o que funciona é o arroz com feijão, né? É o básico bem feito. É comer frutas, é comer vegetais, é comer bons carboidratos, é incluir proteínas de boa qualidade, é comer mais comida de verdade e menos produto industrializado. Isso é para a gente levar para a vida. Agora, as estratégias nutricionais a gente faz num determinado momento. Né? Eu quero emagrecer, quero dar um choque no meu metabolismo, estou no efeito platô, que é quando aquela pessoa ela vem emagrecendo, aí ela para de emagrecer. Então, aí a gente entraria com uma estratégia diferente, uma cetogênica, uma low carb,
para dar aquele choque no metabolismo e ela voltar a emagrecer. Então, tudo depende do momento que aquela pessoa tá, do objetivo daquela pessoa, né, dos hábitos daquela pessoa, muito relacionado com a individualidade de cada um, né? Perfeito. Eu acho que agora o que falta a gente entender você falou que a dieta cetogênica ela não é indicada para todo mundo. Então eu acho legal a gente esclarecer para quem é de fato indicada a dieta cetogênica. Então, eu uso muita cetogênica para pessoas que têm resistência à insulina, para pessoas que têm diabetes tipo 2, que elas vão se beneficiar com uma dieta com menos carboidrato. Para as mulheres que estão na menopausa, porque na cetogênica a gente consegue perder aquela gordurinha localizada, aquela gordura abdominal, porque a nossa principal fonte de energia é vinda dos carboidratos. Na cetogênica, a gente faz essa troca de combustível. A gente para de usar o carboidrato para usar a gordura como fonte de energia. Então, você cria uma flexibilidade metabólica que, para quem busca emagrecer, isso é bem interessante. E para as pessoas que estão no efeito platô, que é quando você não consegue mais emagrecer, né? Você vem num processo de emagrecimento, só que você estagnou o seu peso. E aí, a cetogênica, ela entra para dar aquele choque no metabolismo e você conseguir voltar a emagrecer. Ah, perfeito. E como é que funciona esse teu desafio? Eu fiquei curioso. Você sempre abre no final do ano? Você abre no início, no meio? Você abre uma vez a cada 3 meses? E explica pra gente como é que ele funciona. O Vem Verão é um desafio que eu só abro no final do ano. Tá. No final do ano, ali, um pouco antes do Natal, né? É um desafio para mulheres que têm esse objetivo, para as mulheres que estão na perimenopausa, para as mulheres que já estão na menopausa, para pessoas que querem emagrecer ali para o verão. Então, é uma estratégia, né, que vai dar esse choque no metabolismo, a gente vai conseguir emagrecer de forma mais rápida. E o grupo, ele é bem importante, que é um grupo, a gente se motiva, né, é um grupo de 50, 60 mulheres, todas ali mandando mensagens, mandando as refeições, né? Como que tá sendo, vendo os resultados. Principalmente se incentivando, né? Se incentivando. Você tá num grupo é pra Sim, isso, né? Sim. Para as pessoas estarem se ajudando ali cada vez mais. E é bem legal. Já estamos na 5ª edição do Vem Verão. E sempre é um sucesso. E você abre uma vez por ano, então? Uma vez por ano. Entendi. Legal demais. Vou dar uma olhada nesse desafio. Homens também podem? Pode. Vamos abrir sessão para você, Manuel. Eu acho interessante a gente falar sobre uma coisa que você tocou nesse assunto lá no início do programa, que a tua TPM ela era insuportável para todas as pessoas à sua volta. E eu vi um conteúdo teu no Instagram que foi uma coisa que me chamou a atenção relacionada à TPM. Você coloca em xeque se a TPM é normal. Fala um pouquinho disso pra gente, porque eu achei muito interessante aquilo que você colocou lá. Boa. Ter TPM é bem comum. Tá. Mas não é normal. Ah, não é normal? Não é normal. O que acontece? Nós mulheres, nós temos oscilações hormonais que acontecem durante o nosso ciclo menstrual. Na fase lútea, que é a fase onde acontece a fase pré-menstrual, é normal a gente ficar mais sensível, um pouco mais introspectiva, a gente sente um pouco mais vontade de comer doce, a gente sente um pouco mais de fome. Isso é normal. O que não é normal é quando esses sintomas de TPM eles são muito intensos, com cólicas que precisam tomar remédio para passar, com enxaqueca, dor de cabeça, a pele da mulher fica cheia de espinha, irritabilidade extrema. Quando essa TPM começa a afetar a sua qualidade de vida, começa a afetar os seus relacionamentos, isso passa do que seria o normal, mas infelizmente é bem comum, né? A gente vê muito esses sintomas de TPM nessas mulheres. E inclusive eu tenho, né, um e-book para ajudar essas mulheres que têm TPM. Então, para cada sintoma a gente tem uma solução, e solução que funciona, porque como eu falei, eu era TPM em pessoa, né? Eu tinha muita TPM. Inclusive, hoje eu estou na minha fase lútea. Então, imagina isso uns anos atrás, como que seria. Você tacar esse copo na minha cabeça. E hoje, né, eu vivo sem sintomas de TPM, e as minhas pacientes, as pessoas que estão comigo nessa jornada, elas também conseguiram ter mais qualidade de vida, conseguiram se conectar ali com o seu ciclo, usar os hormônios ao nosso favor, porque o ciclo menstrual da mulher ele é incrível.
Então, a gente precisa aprender a usar o ciclo ao nosso favor, a usar os hormônios ao nosso favor e não ficar jogando contra eles. E eu até recebo mensagens dos maridos das minhas pacientes, né, do namorado, me agradecendo, porque hoje a mulher, ela tá bem mais calminha na TPM, não tá brigando, tá tranquila. A gente pode dizer, então, que você salva casamentos? Sim. Com frequência. Com certeza. Eu acho legal de gente fazer essa pergunta, porque isso é uma mística comum entre as mulheres que na TPM, eu preciso do meu chocolate, meu chocolate. Isso para quem está se alimentando bem, para quem faz, né, que tem uma vida saudável hoje como você tem, é normal esse desejo por doce na TPM? Sim. A gente sente mais vontade de comer alimentos doces. A gente sente um pouco mais de fome. Inclusive, o chocolate é um alimento que eu sempre coloco na fase lútea, principalmente dessas mulheres. Tá. O chocolate amargo. Então, o que eu indico para as mulheres que estão na fase lútea? A gente colocar até 30 gramas, que é uma quantidade legal de chocolate. 30 gramas de chocolate amargo durante a fase lútea. E tem que ser o chocolate com um pouco mais de cacau, porque o que vai trazer os efeitos, os benefícios do chocolate é o cacau. E os estudos mostram, né, que essa quantidade de 20 a 30 gramas de chocolate ajuda a reduzir irritabilidade, ajuda a reduzir a ansiedade e melhora os sintomas gerais de TPM. Então, nessa fase lútea, a gente tem uma queda da serotonina. Já ouviu falar na serotonina? Não. Serotonina é aquele hormônio, né, que é muito falado, que ele te traz felicidade, ele te traz calma, paz. Então, nessa fase lútea, as mulheres, elas têm menos serotonina. Então, aí a gente precisa usar alimentos que tenham um aminoácido chamado triptofano, que ele é um precursor dessa serotonina. E o chocolate é um desses alimentos. O cacau, ele tem triptofano. Então, eu sempre gosto de indicar alimentos que têm triptofano. Então, além do cacau, do chocolate, a gente tem o feijão, a gente tem um grão de bico, a gente tem uma lentilha, a gente tem banana, aveia. Então, quando a gente consegue melhorar a alimentação dessa paciente, pensando não só na fase lútea, mas ter uma alimentação mais anti-inflamatória, com mais comida de verdade e usar algumas estratégias específicas ali para essa fase lútea, a gente consegue passar melhor por essa fase da TPM que é tão temida pelas mulheres. Não, perfeito. E eu queria que você desse uma explicação do porquê que a alimentação ela vai influenciar tanto na TPM nesse sentido. Por que as pessoas que elas se alimentam tão mal, elas sentem tantos sintomas e as pessoas que se alimentam bem, elas não sentem tanto? Quando a gente tem uma alimentação mais inflamatória, com mais açúcar, mais produtos industrializados, e não só na alimentação, um estilo de vida que também não é legal. A pessoa não faz exercício físico, ela não toma água, ela não dorme bem, é estressada. Tudo isso vai causando mais inflamação no nosso corpo. E aí essa inflamação, ela prejudica a saúde intestinal, consequentemente a saúde dos hormônios, porque está tudo conectado. E isso influencia nos sintomas de TPM. E agora, quando a gente tem uma alimentação, né, com mais comida de verdade, tem um corpo bem nutrido, aquela pessoa que ela faz exame de sangue, a gente faz reposição de vitaminas e minerais, porque hoje em dia é muito difícil a gente, né, ver uma pessoa, né, a gente faz o exame de sangue, é muito difícil não ter uma deficiência de algum nutriente, uma vitamina B12, uma vitamina D, infelizmente é difícil. Eu pego muitos exames de sangue que tá com uma deficiência de vitamina D, de vitamina B12, e isso tudo vai influenciar nos sintomas de TPM. Então, quando ela tá com esse corpo bem nutrido, isso reflete também nos sintomas, né, nessa melhora desses sintomas, e essa mulher, ela consegue viver em harmonia em todas as fases do ciclo menstrual. Não, perfeita explicação. E eu acho legal a gente colocar aqui também uma outra mística que se tem, que é o seguinte: a pessoa fala, quem toma anticoncepcional sente menos a TPM. Isso é verdade ou isso é mito? Na verdade, o anticoncepcional ele foi usado por muitos anos para tratar sintomas de TPM, para tratar a acne, para tratar sintomas de TPM de uma forma geral. E ele ainda é muito usado para tratar esses sintomas, só que na verdade ele não trata, ele só vai mascarar os sintomas. Na hora que a gente retira a pílula anticoncepcional, aqueles sintomas eles vão continuar ali, se a gente não entrar com alguma intervenção. Então eu vejo muita paciente que começou a tomar um anticoncepcional para tratar uma acne.
Aí ela tirou a pílula anticoncepcional e essas acnes voltaram piores, em maior quantidade. Então, como é que eu faço, né, na minha conduta? Se a paciente, se as mulheres, elas querem parar de fazer a pílula anticoncepcional, eu faço toda uma estratégia antes da retirada dessa pílula anticoncepcional e depois. Porque a gente precisa cuidar do fígado dessa mulher. A gente precisa entrar com uma reposição de vitaminas e minerais, porque o anticoncepcional, ele diminui a absorção de dela, vários nutrientes. A gente tem que dar esse suporte hormonal para que ela consiga tirar essa pílula e não ter aqueles sintomas novamente. Então, isso faz muita diferença. Preparar o corpo dela para o antes, para o durante e o depois, né, dessa transição. Sim. Perfeito. E eu acho legal também da gente falar do seguinte, a gente acabou tocando no assunto da menopausa, que quando a gente falou sobre o metabolismo. E passado esse momento, é interessante a gente saber o que muda no metabolismo, no corpo da mulher, a partir do momento que ela entra na menopausa. Certo. Quando a mulher entra na menopausa, nós temos uma queda dos hormônios. Então, nós temos uma diminuição do estradiol, da progesterona, da testosterona, e isso tudo afeta o metabolismo, afeta o humor dessa mulher e afeta a qualidade de vida dessa mulher. Então, essa mulher, ela pode ter insônia, ela pode ter aquele brain fog, aquela névoa mental, ela pode ter aqueles calorões que são muito falados ali na mulher quando ela está entrando ali na menopausa, ela já começa a ter alguns sintomas, e ela também pode ter dificuldade de emagrecer, que é uma das principais queixas que eu recebo, né, das mulheres que estão ali na perimenopausa, na menopausa. E em qual idade, mais ou menos, a mulher definitivamente entra na menopausa? A mulher vai entrar na menopausa entre 45 e 55 anos. Isso não é uma regra, é uma média, né? Ela pode entrar antes ou ela pode entrar depois. Só que antes da menopausa, antes dela ter de fato, né, estar na menopausa, ela tem a perimenopausa, que é essa transição para a menopausa. E nessa perimenopausa já pode começar a ter alguns sintomas desses que eu mencionei, ela já pode começar a sentir. Perfeito. E quando a mulher de fato ela entra na menopausa por essa queda de hormônios, é normal ela engordar com mais facilidade? Sim, como a gente tem essa queda hormonal, o nosso metabolismo ele fica mais lento. E isso favorece a perda de massa muscular e favorece o ganho de peso. E além disso, essa mulher na menopausa, ela sente mais vontade de comer doce, ela sente insônia, tudo isso afeta o emagrecimento. Mas a gente consegue, né, com a nutrição, com estratégias personalizadas para aquela mulher, a gente consegue sim emagrecer nessa fase também, viver com muito mais qualidade de vida, porque eu falo que ganhar peso na menopausa não é uma sentença. Com mudanças de hábitos, de estilo de vida, com uma alimentação adequada, a gente consegue sim ter resultados muito bons também nessa fase. Perfeito. E quais são os sinais que a mulher ela pode encontrar que, pô, tô chegando na menopausa, preciso de uma nutricionista para conseguir me ajudar nesse período para que eu não tenha esse ganho de peso? Sim. A partir dos 40 anos, né, algumas mulheres já começam a ter alguns sintomas dessa transição para a menopausa, que é a chamada perimenopausa. Você falou. Né? Então, ela pode ter aquele brain fog, que é aquela névoa mental, ela pode começar a ter insônia, ela pode começar a ter dificuldade para emagrecer. O que muitas relatam é que antes elas não tinham gordura na região abdominal e elas passam a ter justamente por conta dessa queda hormonal. Então, os calorões, né, muito relacionado também com sintomas mentais, né, irritabilidade, ansiedade, são sintomas mais comuns que podem acontecer nessa fase. Perfeito. E aí eu acho legal, assim, pra gente já entrando na questão da reta final das tuas áreas de atuação, provavelmente você deve ter um caso transformador na tua carreira. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta porque a gente sempre ouve histórias fantásticas aqui no programa. Qual o caso mais transformador, assim, aquele caso que mexeu contigo, que você conseguiu ajudar, que você conseguiu mudar a vida do teu paciente? É difícil falar só um, né? Tem vários casos, mas eu tenho uma paciente que, inclusive, eu atendi ela na semana passada, né? E tô bem feliz com a evolução dela. É uma paciente que me procurou com o principal objetivo de reverter, né, um caso de pré-diabetes. Então, no exame de sangue dela, já estava com uma hemoglobina glicada um pouco alterada, ela já estava com uma insulina um pouco mais alta.
E além de querer, né, reverter esse quadro, melhorar a saúde, ela também gostaria de emagrecer e melhorar a minha insônia. Ela é uma paciente que eu tenho mais de 40 anos. E ela está comigo desde março, e nesse tempo, né, no decorrer desses meses, ela está fazendo acompanhamento, a gente conseguiu, né, reverter esse quadro de pré-diabetes. A insulina dela estabilizou. Ela também tinha um TSH aumentado, que é aquele que eu venho Sim. falando aqui, que ele atrapalha o funcionamento da tireoide, deixa o metabolismo mais lento. A gente conseguiu melhorar esse TSH também, sem precisar fazer o uso de medicamento, com suplementação, com alimentação, com estratégias, né, individualizadas para ela. E além de melhorar todos esses parâmetros, ela ainda reduziu crises de enxaqueca, que ela nem imaginava que a nutrição ajudava nessas crises de enxaqueca. Alguns alimentos, né, questão de estresse também, desidratação. Então, a nutrição, ela ajuda, né, em vários sintomas, assim, que a gente nem imagina. E hoje ela emagreceu mais de 10 quilos. Caramba, bastante coisa. E tá super feliz, porque antes ela tinha umas roupas guardadas que ela nem imaginava que ela ia vestir novamente. Isso é muito legal. E ela tá usando. A gente conversa ali no WhatsApp e ela tá bem contente com a evolução, né? Hoje ela tira mais fotos, ela sente mais à vontade. Ela começou a fazer exercício físico, que antes ela não fazia, ela foi a vida inteira sedentária. Então agora ela começou a fazer o exercício físico também, que é muito importante para a saúde, né? Então, de fato, ela teve uma transformação teve uma grande evolução, né? Eu fiquei super feliz com esse caso dela em específico. Perfeito, legal demais. E eu acho que, eu sempre quando faço essa pergunta, a gente vê respostas fantásticas. E as respostas, elas sempre são com base na percepção que o paciente tem de coisas tão simples. Por exemplo, roupas guardadas, antigas, que ela conseguiria vestir de novo. Eu conversei com o Dr. Daniel Oliveira, ele falou que o paciente, depois de uma transformação, ele ficou emocionado por sentir o gelado atrás do joelho dele, porque ele é cirurgião de joelho. Sim. A gente conversou com a Bruna, que ela trabalha com micropigmentação paramédica, ela falou que a mulher conseguisse olhar no espelho de novo. Então, assim, são detalhes que pra gente podem, de certa forma, não fazer tanto sentido, Sim, mas pra pessoa faz uma grande diferença, né? Isso e uma dica que eu dou para as minhas pacientes que emagreceram ali seus 5, 7, 10 quilos, é pegar todas aquelas roupas largas e levar tudo pra costureira. Aperta tudo, né, para não ter o problema dela voltar a engordar e aquilo não causar um certo incômodo, para ela se reconhecer naquele novo corpo. E essa é a tua nova realidade, né? Acaba que aquela ali é a tua nova realidade. Exato, aquela é a nova realidade. Porque se a gente só coloca um cinto, engordei um pouquinho, eu tiro aquele cinto e não vou ter nenhum desconforto. E vai levando, aí 1 quilo a mais, 2 quilos a mais. E na hora que a gente vê, a gente voltou para aquela estaca zero, né? Então, essa estratégia é uma estratégia que realmente é simples, só que ela faz muita diferença. Perfeito, perfeito. Eu acho interessante agora, para a gente finalizar essa parte das tuas áreas de atuação, uma pergunta que eu acho que também é outra questão. A internet, ela tem essas maravilhas, né? Mas muito se fala desse suco verde, o suco detox. A pessoa nem come, a pessoa vai lá e fala, não, vou tomar... Às vezes come tudo de ruim no dia anterior. Aí fala, não, vou tomar aquele suco detox para dar aquela limpada. Isso realmente funciona, esse suco detox? O que é o suco detox, né? O suco verde. Ele vai uma couve, 2 folhas de couve. Ele vai uma porção de fruta. Ele pode ser um pedacinho de gengibre ali e vai uma água, né? Para bater esse suco. E por que ele ficou conhecido como suco detox? Você sabe o motivo? Por que ele ficou conhecido por suco detox? Por conta da couve. Porque a couve, ela é de um grupo, né? Um grupo de vegetais chamado brássicas. E nesse grupo a gente também tem brócolis, couve-flor, repolho. E esse grupo ele é muito conhecido por terem um composto chamado glicosinolatos. E esses glicosinolatos são substâncias que ajudam no processo de detoxificação. Ajudam o fígado ali a trabalhar. Mas é claro, gente, tomar um suco verde, né? E depois se entupir de açúcar. Ou então né? até antes, né? Se entope de açúcar e depois vamos tomar um suco verde. Não vai adiantar, não vai adiantar. O mais importante é o contexto da sua alimentação. É o que você come dia após dia, né? Com uma certa frequência. Então, o suco verde, sozinho, de forma isolada, ele não vai adiantar de nada. Agora, eu gosto do suco verde por alguns motivos.
Tem pessoas que têm dificuldade em comer vegetais, têm dificuldade em comer frutas. Acho que E a assim gente direto coloca, né? A gente coloca tudo no suco, não fica com gosto de couve, tá? Não fica ruim. Dá pra colocar mais frutas, enfim. Precisa Dá só de pra um gente corante deixar. pra colocar ele preto, assim, igual uma Coca-Cola. Dá pra gente fazer um suco bem gostosinho. Então, pessoas que têm essa dificuldade, a gente coloca tudo num suco e é uma forma prazerosa, refrescante, principalmente agora no verão, a gente tomar um suco verde ali pela manhã, muitas pessoas gostam de estar incluindo. Ele vai dar saciedade, ele ajuda no funcionamento do intestino por ter bastante fibras. Então, é uma opção que eu gosto, mas, mais uma vez, ele sozinho não faz milagre. Perfeito. Agora a gente entrando num lado profissional teu, Fernanda, eu acho interessante explicar sempre o conceito. Isso é uma pergunta que eu gosto de trazer para todos os profissionais. No podcast Bússola Profissional, a gente tem uma teoria, uma tese, de que todo profissional, ele em algum momento da vida, ou ele teve uma, ou ele teve duas pessoas, que foram as referências, as bússolas profissionais. Que é aquela pessoa que esse profissional olhou com respeito, com admiração e falou assim, tá aí, se eu fosse um profissional, eu seguiria os passos dessa pessoa. Você tem uma bússola profissional? Você tem uma pessoa da qual você admira, você respeita, que você seguiu os passos para você se tornar a nutricionista que você é hoje? Quando eu participei daquele congresso que eu mencionei de nutrição funcional, que foi o primeiro congresso de nutrição funcional aqui em Florianópolis, que eu me apaixonei, né, pela nutrição funcional. E foi a partir de uma profissional, uma nutricionista chamada Bettina Moritz. Legal. E eu fiquei encantada com ela, com a história de vida dela, com ela, né, tanto pessoa como profissional. E acho que esses profissionais, né, da linha funcional, que é a que eu trabalho, que eu acredito, a que eu vejo realmente uma mudança na vida das pessoas. Então, ela foi a primeira, assim, que eu me inspirei. Perfeito. E essa teoria, ela sempre se comprova porque as pessoas, elas se conectam com pessoas, né? Então, a gente vê aqui com frequência aquela pessoa que fala assim, eu tive um professor lá na escola, eu tive um professor da faculdade, um preceptor, eu tive um profissional que eu acompanhei na internet, decidi seguir aquela linha. Então, assim, a gente sempre encontra. Mas hoje você, no nosso programa, como a bússola profissional de outros profissionais que estão assistindo esse programa, qual conselho você daria para esses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, nutricionistas que querem trabalhar nessa área funcional? Meu conselho para quem deseja ser nutricionista ou outro profissional da área da saúde é querer ajudar o seu paciente, de verdade, né? Querer melhorar a vida de alguém. Porque passar uma dieta de 1.500 calorias, com aquela quantidade ali de carboidrato, proteína e lipídio, hoje o chat GPT, ele faz, né? Agora, quando a gente tem esse olhar humanizado para a pessoa, a gente estuda o caso daquela pessoa, a gente realmente quer ajudar ela, né? Quer melhorar a vida dela. Acho que isso é um grande diferencial, que na verdade nem deveria ser um diferencial, né? Mas infelizmente hoje a gente vê que as pessoas não estão tão preocupadas, né, com isso, mas eu acho que isso é algo que faz a diferença na vida da pessoa e é muito gratificante a gente receber uma mensagem depois de um acompanhamento, depois de 2, 3 meses, dizendo, né, como a vida dela mudou depois que ela te conheceu, como a vida dela foi transformada, como ela se sente melhor agora. Então, isso é realmente muito, muito bom, muito gratificante. Não, perfeito. E a gente vê tanta venda de milagre hoje em dia na internet. Eu lembro de um caso, nem estava planejando colocar isso aqui para você, mas eu lembro de um caso que as pessoas elas estavam pegando aquelas bactérias, aqueles bichinhos e estavam comercializando na internet. Ténia, né? Ah, sim. Meu Deus do céu, olha isso. Que loucura. Não, as pessoas estavam tudo para vender, comprando, né, ténia para poder botar um bicho pra dentro do teu estômago. Pra quê? Pra ela se alimentar das coisas que você tá comendo. Só pra ela emagrecer. Então aí você tem aquelas cápsulas milagrosas, aí você tem a dieta só com ovo. Eu cheguei a ver uma dieta só que você comia só ovo. Então assim, olha como o mundo tá doido, tudo por vender. Então esse é um ponto legal que você tá trazendo e eu queria até reforçar essa pergunta. Você acha hoje que a nutrição, ela tá um pouquinho banalizada? Você acha que o pessoal tá querendo vender a qualquer custo? Sim e não. A gente encontra profissionais de todos os tipos em todas as áreas, né?
Mas o que eu vejo muito banalizado na nutrição é justamente essa questão de querer vender a todo custo, né? De a pessoa, não, tudo bem tomar Coca Zero todos os dias, né? Doce de leite pré-treino. E sempre tá colocando esses produtos industrializados. Doce de leite de pré-treino também a gente vê com Porque, frequência. assim, quem não gosta? Eu vou ser muito hipócrita se eu falar que eu não gosto de doce de leite. Sou mineira? Gente, eu adoro doce de leite. Lá, os doces de leite de Minas Gerais. É uma delícia, mas doce de leite, gente, é uma sobremesa que a gente vai comer ali de forma pontual, num horário, com essa consciência. Agora, a pessoa leiga, ela segue profissionais que falam que isso é saudável, que isso está liberado no emagrecimento, ela vai falar, meu Deus, que ótimo, né? Então, eu vou comer só esse tipo de alimento, porque é muito mais confortável para ela. Só que, infelizmente, uma hora a conta chega, né? Às vezes ela não pode ver agora, mas ela pode ver mais para frente. Então, eu acho que essa questão da nutrição realmente está um pouco complicada, porque as pessoas perderam o que realmente é saudável do que não é. Porque uma coisa é ser saudável, outra coisa é ser um produto ali fit, como eles colocam muito, né? E tudo bem comer o produto zero, o produto industrializado. Só que eu tenho que ter consciência que é um produto que eu vou consumir menos. Que a prioridade, ela tem que ser, de fato, a comida, né? De verdade. Não, e o ponto é o seguinte, é você vender aquilo e falar o que a pessoa quer ouvir, né? Todo mundo quer ouvir que na dieta vai entrar um doce de leite. Sim, Todo e até mundo... pode entrar um doce de leite, até pode Sim, entrar num determinado momento, ali não é qualquer horário, né, Sim. à vontade. Tem ali um planejamento tem pra que ter isso, um planejamento. Para que ele não cause danos. Exato, tem que ter um planejamento. Não, perfeito. E eu acho legal a gente também te fazer uma pergunta, que é uma... Hoje eu acho que isso vai muito na área da odontologia, na área da medicina também, mas eu acho que na área da nutrição também. O profissional, ele sai da faculdade, entra no mercado de trabalho. E ele fica em dúvida, poxa, eu vou abrir o meu próprio consultório, eu vou, né, trabalhar para alguém. Hoje, se você estivesse começando, qual você acha que seria a melhor decisão? Você trabalhar para alguém e aprender mais? Ou você de cara já abrir o próprio consultório e construir seu próprio negócio? Se eu estivesse começando hoje, eu ia mais para os atendimentos online, porque ela não vai ter aquele custo inicial. Tá. Quando eu iniciei, né, foi antes da pandemia, a gente não tinha essa opção. As consultas online, elas começaram depois da pandemia. Tá. Então, sempre foi aquela questão do consultório, que eu tenho que começar a atender, né? Só que hoje, saindo da faculdade, ainda um pouco sem experiência, né? Sem ter feito uma pós, sem ter feito uma especialização, às vezes nem ter se encontrado na nutrição ainda, Perfeito. eu optaria por começar um atendimento online e, claro, me especializar em algum assunto. Tá, em algum público em específico. Exato. Né? Não, perfeito. E aí eu acho que é uma das últimas perguntas que eu tenho para te fazer nesse programa, é sobre a questão do marketing digital. Qual a importância do marketing digital hoje para as nutricionistas? Eu vejo que você publica, que faz os desafios, que o pessoal está sempre lá contigo, engajado. Qual a importância do marketing digital para os nutricionistas hoje? Confesso que eu gostaria de estar mais no marketing, né? Porque hoje eu ainda estou muito no 1-a-1. Sim. Né? Hoje meu foco é 80% é atender de forma individual, Claro. né? Fazer acompanhamento. Sempre eu trabalho com acompanhamentos, né? De forma individual. Mas o marketing ele é essencial, porque falamos aqui como é importante querer ajudar o seu paciente, mas a gente também precisa... de captar paciente. De captar pacientes e também precisa ter um retorno. Com certeza. Né? Porque é a nossa profissão. Então, o marketing, ele vai ajudar bastante nessa questão, né? Porque hoje em dia tá tudo no digital, tudo é Instagram, é TikTok ali, então você precisa aparecer mais nas redes sociais. Com certeza, perfeito. E eu ainda adicionaria um ponto, né? Eu acho que hoje o profissional, seja ele médico, seja ele nutricionista, seja ele advogado, ou de qualquer área que você dependa de relacionamento com pessoas, com captação de clientes, o profissional ele não pode estar fora do digital. Sim. Ele tem que estar ali passando o conhecimento dele, ele tem que estar passando conteúdo, ele tem que ser visto. Hoje, estar na rede social é o mesmo que no passado você estar no livro amarelo. É você estar no mapa, você tá no, né, olhando ali, você tá no Google Earth que a gente coloca, no Google Maps. Então,
O profissional ele precisa estar em pelo menos 1, 2 redes sociais para as pessoas saberem que ele existe, para as pessoas saberem que ele é bom e principalmente para ele conseguir ajudar essas outras pessoas, porque também é uma troca, né? Você vai dar, você posta conteúdo lá nas suas redes, você ajuda pessoas que estão ali vendo, te acompanhando de forma gratuita. E essas pessoas, eventualmente, gostando desse conteúdo, vão comprar um desafio, vão estar lá com você num acompanhamento, e aí você vai conseguir ajudar ainda mais essas pessoas. Mas você precisa dessa troca. Então, para qualquer nutricionista, para qualquer médico, para qualquer advogado, tem que estar nas redes sociais. E antes a gente procurava... Nem sei como procurava antes, né? Nutricionista. Acho que era mais livro amarelo, indicação, né? Assim, hoje em dia a gente quer ir no profissional, a gente vai olhar o Instagram dele. Né? Então, estar nas redes sociais é muito importante. E o mais importante, né? Eu acho que hoje as redes sociais elas também servem como validação. Então, por exemplo, você pode nem fazer tráfego pago, você pode nem trabalhar com anúncios online, a tua forma de captação ela pode nem ser o Instagram. Mas é muito engraçado como sempre que alguém pede uma indicação, fala assim, você tem uma nutricionista para me indicar? Eu tenho a doutora Fernanda Lima. Me passa o Instagram dela aí que eu quero dar uma olhada. E se o teu Instagram tiver meio desorganizado, se você não tiver muito conteúdo, ela não parece ser tão boa. Deixa eu dar uma olhada nessa outra aqui. E aí, de repente, ela tem não sei quantos mil seguidores, ela tá postando conteúdo, ela tá ali interagindo. Pô, olha esse antes e depois aqui. Poxa, olha aqui como é que foram os trabalhos dela. Legal, vou saber como é que funciona a consulta. Então, o Instagram ele não serve só para captar paciente, mas para validar as indicações que você já recebe. E isso que eu acho que é a importância. Então, nutricionistas, médicos, advogados, quem não tá no digital hoje, tá perdido, tá completamente perdido. Mas é isso, doutora Fernanda. Eu acho que a última coisa que eu gostaria de perguntar, que é uma pergunta que eu sempre faço aqui para todos os profissionais que vêm no programa também, se você estivesse começando hoje, começando do zero, você teria feito alguma coisa de diferente na tua trajetória? Olha, eu acho que não. Eu acho que não, porque, como eu falei, no meu primeiro momento, logo depois de formada, eu já conheci a nutrição funcional. E eu sei como eu era antes e como eu me sou hoje, né? Depois da nutrição funcional, depois de aplicar em mim tudo que eu sei, tudo que eu estudei, todas as estratégias. Então, eu tive uma transformação muito grande com a nutrição funcional. Não me vejo trabalhar em outra área, né? E, além da minha transformação, eu também consegui transformar a vida de várias mulheres. Então, eu acho que estou no caminho. Tudo aconteceu da forma que deveria acontecer. Eu sempre faço essa pergunta porque as pessoas, às vezes, elas ficam falando assim, mas faz uma faculdade que não seguiu por 3 períodos, ou então se formou e não segue. E a pessoa fala, poxa, eu perdi esse tempo. Acho que não existe perda de tempo, né? Não. Existe o quê? Você tem processos e etapas, né? E aprendizados para chegar onde você está hoje. Então, o que você é hoje é feito de todos os aprendizados, todas as experiências, todas as escolhas que você fez ao longo da tua vida. Mas é isso, doutora Fernanda. Eu agradeço muito a tua participação nesse programa. Antes da gente encerrar, eu vou pedir para você dar uma olhada para aquela câmera e você dar um recado. Pode ser para os pacientes, pode ser para as pessoas que estão assistindo. A câmera é sua. Posso deixar minhas redes sociais, já claro, que falamos no Instagram? À vontade. Gente, vocês me encontram ali no Instagram, Nutri Fernanda Lima, e lá eu posto dicas, conteúdos, receitas, mostro um pouquinho do meu estilo de vida também, minha rotina de treino, de alimentação. Conta pra mim que você me viu aqui no podcast, se ficou com alguma dúvida, vou adorar te receber lá também. Perfeito. Doutora Fernanda, muito obrigado pela tua participação. Foi, como sempre, assim, todos os profissionais que a gente traz aqui, a gente sempre aprende muito. Eu já ouvi muito sobre dieta cetogênica, eu vi um outro lado que você trouxe pra gente, entender melhor como funciona a alimentação, o nosso corpo, os reflexos. Muito obrigado pela tua participação. Obrigada, adorei estar aqui. Obrigada, Perfeito. Manuel. A gente vai mantendo contato e em breve a gente vai conversando para novas participações. E antes da gente encerrar esse programa, aqueles 2 recados de sempre. Você que quer indicar o próximo convidado do podcast Bússola Profissional, eu vou pedir para você entrar em contato pelo @podcastbússolap. A gente vai deixar aqui embaixo junto com as redes da nossa convidada também, tá? E detalhe que é muito importante. Nós gravamos no Rio de Janeiro com frequência. E esse ano ainda vamos voltar em Florianópolis lá para dezembro. Vamos estar em Brasília, vamos ir para o Espírito Santo e provavelmente também para Minas Gerais. Então,
A prioridade que nós temos em relação à questão dos convidados são para esses lugares. Mas se você tiver convidados, se você tiver pessoas que são profissionais qualificados, pessoas que merecem estar aqui, que você acredita que você quer ver aqui no nosso programa, entre em contato pelo podcast Bússola P, manda o perfil desse profissional e a gente vai tentar viabilizar esse contato, vai tentar viabilizar esse papo. Se tudo der certo, você vai estar indicando o próximo convidado do podcast Bússola Profissional. E o segundo recado, você que é profissional da área da saúde, você que é empresário, advogado, que está querendo entrar nas redes sociais e ainda não sabe como, ou até já está, mas não está tendo o resultado que você espera, para você entender melhor, Manuel Pacheco N, vou deixar o meu @ aqui embaixo também, para você entrar em contato. É isso, eu fico aqui com mais um episódio com a doutora Fernanda Lima, um grande abraço.